Bom, pessoal, NRs que vão cair na nossa prova. NR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 17 e 32. Tá? Raíssa, você está conseguindo ver o slide? Sim, professor. Tá. Então, olhem só, a nossa NR9, ela fala sobre o PPRA, tá? Quando a gente pensa em PPRA, nós estamos falando no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Habitualmente, gente, quando a gente fala em risco ambiental, em ambiente, muita gente imagina a natureza, né? Árvores, as coisas do tipo. Mas risco ambiental está relacionado a tudo que existe no ambiente de trabalho capaz de causar um dano ao trabalhador, tá? E aí, olha que coisa interessante. Habitualmente, quem trabalha com PPRA é o engenheiro de segurança do trabalho. Porém, o enfermeiro também trabalha com PPRA, né? E é um profissional que, lógico, está fortemente ligado à segurança do trabalhador. O PPRA, gente, ele é um conjunto de tudo que a gente pode imaginar que relaciona-se com a qualidade do trabalho e a segurança do trabalhador. Então, por exemplo, dentro do PPRA, nós podemos encontrar o mapa de risco, os serviços de educação continuada, entre outros quaisquer, tá? Só um minuto. Olhem só, o PPRA, gente, ele é uma obrigatoriedade, tá? Isso significa dizer que todos os empregadores, ou seja, aqueles que contratam as pessoas, os donos de empresa, eles são obrigados a elaborar, né? Então, o PPRA consiste de orientações do ambiente de trabalho, sobre investigação dos riscos presentes no ambiente, sobre a elaboração de mapa de riscos, entre outros, tá? Olhem só, prevê os riscos existentes e propõe medidas saneadoras. Quando a gente fala em medida saneadora, vem uma palavra na nossa cabeça que é limpeza, né? Sanear, entre aspas, é limpar. E aí, como é que isso funciona dentro do ambiente de trabalho? Funciona da seguinte forma: quando o empregador ele identifica no ambiente de trabalho algum risco, né, algo que pode causar algum tipo de agressão ao seu funcionário, ele precisa, entre aspas, limpar esse risco. Ele precisa tornar o local apto a um trabalho seguro, né? Então, nem sempre a gente precisa ver um risco, né, para poder agir. Muitas vezes a gente pode o quê? Imaginar. Por exemplo, nesse período de chuva, a ESAMAS corre o risco de alagar. Eu já estou prevendo isso, né, que acontece. Então, eu vou colocar corrimão ali na rampa de entrada, vou colocar um adesivo antiderrapante, ou seja, eu já estou agindo precocemente antes da chuva chegar, tá? Bom, a NR9 também estabelece as diretrizes e parâmetros mínimos para o PPRA. O que é isso? Gente, ele vai determinar a sequência temporal de ser realizada a avaliação, porque assim, se você vai no ambiente de trabalho agora e identifica que existem 3, 5 riscos ocupacionais, não significa dizer que daqui a 5 anos, por exemplo, aqueles riscos vão ser os mesmos. Nós podemos ter mais riscos, assim como podemos ter menos riscos relacionados a essa condição, tá? Ela vai estabelecer uma estrutura mínima, né? Mas aí tem uma coisa muito importante do PPRA, gente, que está aqui embaixo, é o que nós chamamos de monitoramento, registro de dados e informação.
Por que que essas três palavras elas são tão importantes dentro do PPRA? Porque, gente, apenas monitorando é que nós vamos ter a capacidade de identificar precocemente e constantemente os riscos ocupacionais. Registro de dados, você torna claro o que você identificou. E essa informação nos ajuda aqui a pensar nas ações preventivas, tá bom? Bom, nossa NR9, bem tranquila, bem rápida, tá? Nenhum segredo. Deixa eu ver aqui qual é a próxima, para me lembrar de cabeça. NR17, vamos lá. Só um minuto que eu já vou encontrar. Bom, nossa NR37 já nem existe. Nossa NR17 fala sobre ergonomia. Pessoal, ergonomia, ela é uma área extremamente importante para o serviço, tá? Quando muitas pessoas falam em ergonomia, e a gente escuta também falar sobre ergonomia, nós temos o hábito de pensar em ergonomia como essa imagem está nos mostrando, né? Como uma sobrecarga de peso, sobre uma postura inadequada, mas a verdade é que a ergonomia, ela não é só isso. Ela é muito mais complexa do que isso. Por exemplo, por muito tempo, a gente tentou adaptar o homem ao trabalho. Isso estava errado. O correto é a gente adaptar o trabalho ao homem. Por quê? Vamos dar um exemplo. Você vai trabalhar em um local, vamos imaginar numa farmácia. Lá no balcão, você tem a altura do balcão e tem a altura da cadeira. Se você contratar um profissional que sofre de nanismo, ou seja, ele é anão, será que ele vai ficar à vontade na altura daquela cadeira do balcão? Provavelmente não. Então, o que é correto a gente fazer? Um balcão adaptado, usar uma cadeira ergonômica para ele ou para ela, para que ele possa desenvolver o trabalho muito melhor. Então, o que acontece? Toda vez, gente, preste atenção nisso. Toda vez que a gente tenta adaptar o homem ao trabalho, esse indivíduo vai passar por algum tipo de risco, tá? Pode ser rapidamente ou ao longo do tempo, mas ele sempre vai passar por um risco. Quando a gente tenta adaptar o trabalho ao homem, a gente reduz a probabilidade disso acontecer, tá? Se a gente puxar a ergonomia para a enfermagem e pensar em tudo que o enfermeiro passa dentro do seu trabalho, a gente começa a pensar em problemas como quais? Estresse ocupacional, síndrome de Burnout, que é muito comum. O que é a síndrome de Burnout? É a síndrome do esgotamento profissional. O profissional está exaurido, não consegue mais ver gente. E olha que coisa curiosa, pessoal. Antigamente, alguns estudos falavam que uma pessoa ela tinha uma maior probabilidade de ter síndrome de Burnout quando ela estava exposta ao estresse ocupacional no período de 3 a 5 anos. Hoje em dia, o estresse ocupacional, a síndrome de Burnout, ocorre pela exposição de 6 meses até 1 ano e meio, mais ou menos. Ou seja, está muito mais rápido o profissional desenvolver isso. Isso nos torna muito preocupante. Mas olha só, vamos ver o conceito. A ergonomia é o conjunto de ciências que procura a adaptação confortável e produtiva entre o ser humano e seu trabalho. Basicamente, procurando adaptar as condições de trabalho às características do ser humano. Tá? Vamos só descer isso aqui para a gente ler melhor. E quais são algumas das características psicofisiológicas do ser humano que são importantes a gente entender para a ergonomia
Gente, principalmente falando sobre a enfermagem, tá? Primeiro, alguns profissionais preferem escolher livremente a sua postura, dependendo das exigências de tarefa e do Estado. O que é que significa dizer isso? Quando a gente vai estudar semiologia, semiotécnica, a gente vai para o laboratório, às vezes talvez vocês tenham ido com a Rúbia, com a Glória, nem sei quem deu semiologia semiotécnica para vocês. O que é que acontece? Vocês aprendem a movimentar o paciente ao leito, vocês aprendem muitas vezes a se abaixar sem exigir muito da coluna. Mas será que no âmbito profissional a gente realmente respeita isso? Muito difícil, gente. A verdade é que o profissional, ele escolhe por si próprio exigir a coluna. Então, por exemplo, ele se sente confortável levando 2 caixas de uma enfermaria para outra, mas ele tem que levar 4, porque ele não quer fazer 2 voltas. O que é que ele faz? Ele sobrecarrega os membros levando 4 caixas. Isso, gente, a curto prazo é tranquilo. Nós somos jovens, a gente carrega, leva errado. Quando a gente tiver 45 anos, 50 anos, a gente já está todo deteriorado. A gente já está com hernia de disco, né? A gente já está com lesões degenerativas na coluna. E aí é tarde demais, muitas vezes, para se repensar sobre essas ações, tá? Bom, prefere utilizar alternadamente toda a musculatura corporal e não apenas determinados segmentos corporais. Gente, isso é curioso, porque o ser humano, às vezes, para realizar uma atividade, ele movimenta toda a estrutura corporal. Isso é perigoso. Correto é a gente delimitar o esforço para atingir o objetivo. Vocês já ouviram falar em CrossFit, né? O CrossFit tem uma... Já fez CrossFit, querida? Você até revirou o olho aí. E aí o CrossFit tem uma parte chamada de LPO, levantamento de peso olímpico. Não sei se vocês já viram nas Olimpíadas aqueles caras que levantam aquelas barras assim, na altura do pescoço, que é LPO. E aí o que é que acontece? Tem muita gente que fica imaginando como o indivíduo faz isso, né? E o grande segredo é que ele usa praticamente só as pernas para impulsionar e carregar aquela barra com peso, né? Então, o que é que eu digo para vocês? Quanto menor for a distribuição do corpo para aquele esforço, melhor é o reflexo, né? Então, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas tem gente que às vezes vai se abaixar para pegar um sapato no chão. Ele se abaixa tão torto, ele exige tanto do corpo que a coluna trava. Aí a pessoa fala, ai meu Deus, estou todo travado. Pega um sapato no chão e está tudo travado, tá? Bom, tolera mal tarefas fragmentadas, com tempo escasso para execução. Pior ainda quando esse tempo é imposto por máquinas, gerência e pelos colegas. O que é que significa isso, gente? É outro reflexo da ergonomia. Pressão no ambiente de trabalho para aumentar a produção em um tempo menor, né? Então, estimular a produtividade é bom, mas, por exemplo, se você só consegue apertar 10 parafusos por minuto, o que é que vai acontecer se você tentar apertar 20 por minuto? Você vai exercer mais velocidade e força na sua articulação. E, gente, problema articular, não pensem vocês que vocês vão levar 10 anos para desenvolver. Problema articular parece com 1 ano, gente. É muito rápido, né? Então, um dos grandes problemas que envolve ergonomia, infelizmente, ainda é essa sobrecarga de produtividade, tá bom? Gente, vamos para a NR32 agora, tá? Olhem só, gente. NR32 fala sobre segurança e saúde no trabalho e serviços de saúde.
Essa ANR, gente, ela contempla tudo, tá? Que envolve proteção do trabalhador da saúde. Professor, essa ANR é só para enfermagem? Não. Essa ANR é para qualquer trabalhador da área da saúde. Professor, essa ANR é só para profissionais que trabalham dentro de hospitais? Também não. Trabalha em hospital, unidade, que trabalha com ensino, que trabalha com pesquisa, essa ANR é adaptada para todo mundo, tá? Gente, essa ANR é muito importante, por quê? Porque a dinâmica de trabalho na saúde, ela é muito atualizada. Então, hoje nós temos um procedimento, amanhã esse procedimento já está desatualizado. Surge uma nova forma de você realizar tal atividade. Então, por esse dinamismo, a NR32 ela precisa acompanhar o profissional, né, ao longo dos anos. Ou seja, ela precisa ser sempre atualizada. Olhem só, tem por finalidade estabelecer diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividade de promoção e assistência à saúde em geral, para fim de aplicação desta NR. Entende-se por serviços de saúde qualquer edificação destinada à prestação de serviços à saúde da população e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade, tá? Onde tiver profissional da saúde, NR32 está presente, inclusive comigo que trabalho no ensino, tá? A norma regulamentadora 32 aponta as responsabilidades do empregador e os seus direitos do trabalhador em relação à segurança e saúde. Ou seja, ela também tem um foco, gente, muito importante em estabelecer as diretrizes para quem nos contrata. Então, por exemplo, o professor Reinaldo deve ter um documento que fala sobre a proteção de professores que trabalham aqui na área da saúde, porque o professor da área da saúde, ele vai para o laboratório, né? Ele está exposto a alguns riscos, como seringas, lâminas, entre outros, tá? Apresenta também as medidas de proteção que o estabelecimento de saúde e seus trabalhadores devem adotar para exercerem suas atividades de maneira segura. Como assim, gente? É o que nós chamamos de protocolo ou de POP, que é o procedimento operacional padrão. São um conjunto, né? É um conjunto, desculpa, de informações que vão, regular toda a atividade do profissional. Uso de capote, uso de óculos de proteção, entre outros EPIs específicos, tá bom? Bom, pessoal, olhem só, a nossa prova basicamente é isso. Vocês sabem que eu não faço pegadinha, né, na prova. Vocês já fizeram provas minhas. Eu sou muito direto. A prova de vocês tá assim, pá, tudo direto, tá? Não tem textos grandes. A prova de vocês vale 7 pontos, né? Pela listagem, eu acredito que a maioria já entregou as atividades, ou se não todos, né? Ou seja, já tem 3 pontos. Fiquem atentos a isso. Eu vou só confirmar agora para deixar gravado a data da prova de vocês. Eu tenho aqui só um minuto. Deixa eu só eu ver aqui que a Elisângela me mandou. Peraí. Enche 8MA. Saúde do trabalhador do dia 1º/12. Certo? Vocês estão de acordo? Foi isso que foi repassado a vocês? Sim, professor. Certo. Então, perfeito. Gente, alguém tem alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida que ficou? Sim ou não? Não, professor, tá momento. Não? Tudo Perfeito. Então, gente, vou botar a aula lá na plataforma. Uma boa prova a vocês, tá bom? Lembre-se que a prova é toda pela plataforma, não é uma prova presencial, tá? E espero que todos se deem bem. Caso aconteça de alguém fazer segunda chamada ou ir para a verificação final, o conteúdo das duas é o conteúdo da primeira e segunda avaliação, tá? Então tá, gente. Beijo, até logo. Beijo, professor. Beijo. Tchau.